Prontos? Muito bem. Jovens da República de Angola, eu, na qualidade da minha pessoa... Pronto, muito bem. Olá, juventude, povo de Angola, meus filhos queridos, pá. Atenção, ô menina Neuza, ô Neuama, essas confianças de oi, sou teu amigo ou sou teu irmão? Filha da mãe. Eu sou general, foi já tempo, tá bem? Você não tem que me chegar aqui nas redes sociais, tá me tratando por oi. Oi, crescemos juntos, que bicha de uma filha. Tem que ter respeito do mais velho, tá bem? Eu aqui não quero ninguém que comece a me chamar com intimidade. Cães de uma filha. Eu não sou vosso amigo não, tá bem? Sou vosso mais velho, nem os vossos próprios pais são da minha idade. Araxiça, pá. Deixa lá brincar. Olá, menina Dinamene, pá. Essa é a menina Dinamene da TPA, não é? Muito obrigado por estares aí, pá. Vamos falar, vamos conversar, tá bem, minha filha? Muito bem. Pronto. Muito bem. Estou a ver pessoas que estão na França. Eu reconheço essa menina, a Luzia, a Lídia, a Luzia. Eu conheço a família dela, é lá de Benguela. Muito bem, muito bem. Essa gaja... Ô, Alissa Lopes, você está me chamando bebê? Você já me deu de mamar? Sim, é verdade. Aqui o meu filho, o coisa, deixa ver quem é esse menino que falou lindas palavras, pá. O Mr. Wandi, a pátria seus filhos não implora, ordena. Muito bem. Hoje é dia 4 de abril. É um dia muito importante no panorama político e histórico da Angola. E eu... Muito boa tarde, Roger Caramelo Tomé. Muito obrigado, meu filho. Boa tarde. Muito bem por estares aqui. Pronto. Eu vou... Depois de abrir, cada pessoa vai entrar para fazer uma pergunta. Eu vou dar a possibilidade de cada pessoa me fazer uma pergunta. Tá bem? Pronto, aí, pronto. A Abel se está pedindo para mandar um beijo para Moçambique, um oi para Moçambique. Muito bom. Canimambo, meus irmãos de Moçambique, pá. Muito obrigado. Dá aí um abraço ao menino Nilce. Nilce, eu conheci o Nilce já antes de ser presidente, porque o Nilce, na altura, era empresário. Depois, no governo do Guebuza, ocupou o cargo de ministro da Defesa durante algum tempo. Depois, o Nilce, meu grande camarada, pá, manda aqui o coisa. Não, ô filho, por causa dessa história do Covid-19, você não ouviu o apelo que os médicos fizeram? Pediram para tirar a barba, bigode e tudo. Então, eu tive que tirar o bigode para evitar a contaminação, por causa do coisa, pá, do Covid-19. Mas eu hoje vos chamei... Ah, lapiseira. Vão me dar só um minuto, tá bem, meus filhos? Tenho uma lapiseira histórica. Uma lapiseira que faz parte do... que vai estar no Museu das Forças Armadas, postos e doadas por mim. Uma lapiseira que... Eu vou vos contar a história desta lapiseira. Espera só um minuto. Pronto. Já está aqui. A seu tempo vocês vão ver a lapiseira. Mas pronto, vamos continuar, vamos começar a nossa conversa. Pronto. Muito obrigado, filho Adelson, que diz que ama muito o general. Não, essas coisas de mensagem não está a subir, então. Eu assim. O bigode, meu filho, como disse, já expliquei lá no outro rapaz, não é? O bigode eu tive que coisa, pá. Tive que cortar. Bom, meu filho Tibarras está me perguntando o que representa para nós o 4 de abril. Bom, o 4 de abril representa este momento bonito que o país hoje vive, não é? Apesar de algumas turbulências político-sociais, mas essa paz que hoje temos, essa possibilidade de todos nós circular livremente pelo país, andar de madrugada, de noite, a única coisa que nos mata neste momento é buraco. E nós não sabemos se os buracos que estão na estrada da Angola, nas estradas que fazem as ligações interprovinciais, se são buracos do governo ou buraco da oposição. Se continua, a guerra continua em forma de buraco, não é? Porque os generais estão a falar, estão a ligar, essa gente também, pá, estão a estragar a conversa aqui com os miúdos, pá. Pronto, mas antes de começar a vos contar sobre o 4 de abril, menina de Breme, eu conheço a tua mãe, esta menina de Breme, conheço muito bem. A mãe dela foi minha colega no Ministério do Interior. A mãe dela foi minha colega no Ministério do Interior. Allí na polícia, nos bombeiros, isso tudo. Pois. Pronto, mas precisam da minha experiência para ajudar Moçambique. Eu já liguei para o Nilce, só que fecharam as fronteiras. Eu não posso ir a Moçambique neste momento, mas brevemente estarei aí para ajudar a reconciliar os irmãos moçambicanos. Vocês não podem se matar.
Vocês são exemplos a seguir, pá, não podemos. Pronto, eu hoje meti essa boina preta para homenagear, porque foi com essa boina preta que na altura da guerra eu usei essa boina. Quem me ofereceu foi o Higino Carneiro, em 1993. O Higino Carneiro que me ofereceu. Mas para vos contar a história da Angola, não é? Vamos começar assim. Angola é um país que hoje se chama um país democrático e de direito. Mas antes de ser um país democrático, nós éramos considerados a República Popular de Angola, porque na altura da Guerra Fria e após a conquista da independência, não é? Nós tivemos, o mundo estava dividido em dois polos, então tivemos que optar por um, e nós fomos pelo polo que mais se aproximava a nós, por causa da influência cubana também, porque os cubanos estavam aqui antes da independência, já estavam aqui a dar o seu total apoio a Angola. Então tivemos que optar pelo socialismo, não é? Então, que daí a influência russa ou soviética durante muito tempo nas nossas políticas e tudo mais. Mas pronto, o surgimento dos partidos políticos em Angola tem que vos contar por ordem cronológica e como é que eu entro nesse processo todo, como é que eu fiz parte dessa história toda. Portanto, eu, como vos digo sempre, eu entrei na guerra de Angola muito cedo. Eu tinha apenas 6 meses de idade e eu já estava no campo de batalha, nas costas da minha mãe. Aqui, a minha mãe era do Sambizanga, depois foi lutando aqui nessa zona do Icoluibengo, Catete, aí, por aí afora e tal. Eu ia indo pelas matas nas costas da minha mãe. Quando comecei a dar os primeiros passos, eu com 3 anos de idade, eu já desmontava uma arma Pepchara. Pepchara eram umas armas que tínhamos que você punha a bala assim e depois é que disparava, porque naquela altura ainda não tínhamos essa coisa de apoios político-partidários, era mais luta com katanas, pepcharas e outras coisas. E armas assim, não metralhadoras. Depois é que fomos da parte do colono português, que fomos se apoderando delas, na verdade fôssemos atacando algumas fazendas dos portugueses, e então allí onde a gente ia tendo algumas armas, não é? Algumas caçadeiras, algumas G3 e pronto, foi aí. Primeiro meu contato com armamento mesmo de verdade foi com o Pepchara e coisa, o G3. Quem está allí é mais velho, deve saber que eu estou falando do tipo de arma Pepchara. Pronto. Angola sempre foi um país explorado e colonizado por Portugal, na altura da ditadura salazaristas e outras ditaduras, Marcelos Caetanos e por aí afora. Então, nós sempre lutamos pela nossa independência. Eu lembro que uma das primeiras pessoas em Angola que lutou pela independência de Angola e formou uma organização político-partidária era o Álvaro de Olden Roberto, que criou na década de 50 a UPNA, a União dos Povos Nacional de Angola. Pois, a UPNA. Depois evoluiu para a UPA, União dos Povos de Angola. E lá na UPA, depois quando eu entro para a UPA, é onde eu me deparo com o Savimbi, onde eu conheci o Savimbi, porque o Savimbi trabalhou muito tempo com o Olden Roberto, tinha um cargo de chefia na UPA e na FENELAO, coisa parecida. E lá, Savimbi era muito inteligente. Então, eu, a partir do Olden Roberto, depois, quando se dá o golpe de Estado no Zaire, onde atualmente Congo Democrático, quando Mobutu depõe o Lumumba, o Olden Roberto tinha muita influência do Zaire. Então, eu ia muito no Zaire com o Olden Roberto, tá entendendo? Pois estava muito naquelas zonas do Zaire, Congo, Brazzaville, naquelas fronteiras, porque eram zonas fronteiriças. O Olden Roberto circulava muito, porque a UPA não era só para coisa, tinha mais objetivo do norte, não era muito nacionalista na altura, no princípio. Pronto, eu allí infiltro-me. Como é que eu conheço o Olden Roberto? Porque eu tenho um primo que era muito meu amigo, me disseram que ele estava em Nambuangongo. Então eu sigo meu primo em Nambuangongo, só que Nambuangongo era uma zona que tinha muitas fazendas do colono, Nambuangongo ali, na zona do Ambrija, aquelas zonas todas, Nova Caipemba, quem sabe está a ver da Nova Caipemba. Então, nessa de seguir, acabei entrando na FNLA e como eu era destemido, o Olden Roberto ouviu falar da minha bravura enquanto combatente, que não recuava. Eu com a minha katana na mão, matava 5 homens com arma na mão, eu esquivava a bala naquela altura. Eu não me entrava a tiro, eu tinha um jindungo que eu fregava no corpo, bala batia, machucava. Então o Olden Roberto manda me chamar. Na altura quem me levou até foi o falecido general Tonta, morreu por acaso este ano mesmo, infelizmente. O general Tonta, que era o homem operacional do camarada Álvaro de Olden Roberto, apresenta-me o Olden Roberto. É aí onde conheço o Olden Roberto, Ngola Kabango, Savimbi e outros grandes pensadores da FNLA na altura.
Então pronto, não é? Fui andando com o Alder Roberto, andando com o Alder Roberto, depois voltamos para Angola, paramos na zona do Ambris, fizemos alguns ataques isolados, atacamos algumas fazendas em Malange, dos portugueses, do Kwanza Norte, no Uíge, eu lutei muito no Uíge, naquela zona do Muro Matabicho, eu não sei se vocês conhecem, mas quem está no Uíge está a ver esse direito essa hora, deve saber muito bem onde é que estou a falar. Então, aí, durante essa década, disso de 1954 até por aí 1954 até por aí 57. 57, sim, 57. Pronto, então quando eu saio, portanto, dali, saio do Alder Roberto, porque meu primo não estava, volto para Luanda, onde faço meu trabalho de clandestinidade no Sambizanga. Eu fiquei aqui no Sambizanga, onde atualmente chamam Campo Mário Santiago. Antigamente nós chamávamos Campo da Revolução. Aquilo era tudo mata e algumas lojas dos colonos. Tínhamos ali a casa acadêmicas e outras coisas. E, portanto, pronto, fiquei a fazer meu trabalho na clandestinidade entre o Sambizanga, Rangel e Kazenga. Pronto, fiquei ali esse tempo todo, não tinha ligação, eu nem sabia ser partido político naquele tempo era que eu só seguia o chefe, eu nem sabia essas coisas. Eu também, vocês sabem, eu não sei ler, eu nunca estudei, porque a minha vida sempre foi ligada à guerra. Eu não sei, eu aprendi, começar a ver letra na minha vida a partir de 1977, a 73, quando tínhamos a necessidade de ir para Portugal, mas depois vou vos contar. Pronto, então assim que eu regresso para Luanda, faço os meus trabalhos de clandestinidade nos bairros. Ouço dizer que se fundou, que tinha um rapaz chamado Bangushi, que era o Agostinho Neto, um rapaz de Catete, que era enfermeiro, não sei o que, essas coisas todas, ouvi falar dele. Pronto, e depois em 1956, no dia 10 de dezembro, funda-se o MPLA por Mário Pinto de Andrade e outros grupos ali, fundadores do MPLA. Mas eu, essa parte, não fiz parte, eu nem sabia se partido político era aqui. Pronto, fui fazendo meus trabalhos, eu sempre fui adepto da pancada, não é? Andando pelo Kazenga, aí fazer confusão aqui, confusão ali, confusão aqui. Pronto. Depois veio o problema da Baixa de Cassange. Não sei se vocês sabem o problema da Baixa de Cassange, que se matou muitos, coitados, irmãos nossos. Portanto, que esta camisa que eu estou a meter é produzida com algodão da Cotonang. A Baixa de Cassange, o algodão da Cotonang praticamente era todo produzido em Malange pela Cotonang. Esta é praticamente a última camisa. Quem me ofereceu esta camisa aqui foi o camarada Agostinho Neto, em 1967, no Mochico. Depois vou vos contar a história desta camisa. Pronto, então allí que nós ficamos esse tempo todo na mata, Então, aliás, em Luanda, surge a situação de 1960 da Baixa de Cassange, ficamos todos revoltados. Depois dali vieram pessoas do norte de Angola, vieram pessoas do sul, que na altura tinha pessoas ligadas ao Alder Roberto, que também faziam clandestinidade aqui em Luanda, na zona da Petrangole, ali nos Kwanza, naquela zona dominada pelos Bacongos, Cacuacos, essas coisas todas. Pronto, fomos nos juntando, queremos. Depois eu conheci, em 1960, conheço o Cônego Manuel das Neves, que era o, não sei o que, da Catedral de Luanda. O Cônego Manuel das Neves era um mestiço, ao serviço da colônia portuguesa, mas que de facto não concordava com os ideais, então apoiava muito os indígenas. Nós já, os indígenas que éramos considerados na altura, não é? Quem já soubesse ler, se comportava como branco, usava chapéu, casaco, podia ser chamado de assimilado, mas eu não era assimilado. Pronto. Meu filho, eu na altura não tinha partido e até hoje não tenho partido. O general Foja Tempo é um nacionalista. Eu me desliguei, não sou do MPLA, não sou da UNITA, porque eu era muito amigo do Alder Roberto, como disse no princípio. Depois conheci lá o Savimbi também. Depois eu conheci o próprio Agostinho Neto. Quer dizer, eu andei perdido nessa história toda. Então preferi me abster das questões partidárias. Por isso é que quando estou a defender o interesse, eu defendo o interesse do angolano, seja da UNITA, seja da FENELA, seja da ONU, eu defendo todos. Eu sou praticamente o pai da nação. Sim. Então, eu andei naquelas zonas, nos bairros. Então, fui assistindo a missa do Cônego Manuel das Neves. Tinha o Cônego Manuel das Neves e tinha também o vigário Rogério, que era assessor dele. Então, fomos preparando a intentona a partir mesmo da própria missa com o Cônego Manuel das Neves. Naquela altura, fomos preparando e, graças a Deus, pronto, ele nos preparou muito bem. O que é que fez em 1961?
no dia 4 de fevereiro morreram muita gente. É que o Cônego Manuel das Neves, nas missas que nos dava, porque nós não tínhamos informação, com que nós acreditávamos muito no feitiço ou em Deus. Eu tinha feitiço naquela altura, eu era mesmo grande bruxo, eu. Por isso é que hoje estou aqui, bala não me entrava e tudo, mas também me deram, eu não podia fazer nada. Pronto, então, o Cônego Manuel das Neves nos preparou psicológica e religiosamente para nos mandar para frente de combate. Pronto. Assim que ele nos prepara, em 1900 foi preparando tudo na igreja. A última missa que assistimos para preparar a intentona não foi mais celebrada pelo Cônego Manuel das Neves, foi celebrada pelo vigário Rogério. Deu a missa e tal, e tudo, muito bem. Fomos no Rangel, em Sambizanga, reunimos os grupos, as katanas, pau, pedra, tudo. Então aí resolvemos atacar a cadeia do São Paulo para libertar alguns amigos nossos que estavam lá. Eu lembro que estava do meu lado o Imperial Santana, estava aqui comigo. O Paiva Domingos da Silva estava assim, estava mais à frente. E eu estava atrás a fazer cobertura para o Imperial Santana. Então allí atacamos a cadeia do São Paulo em 1961. Para libertar nossos irmãos todos que estavam lá. Daí fugimos, não é? Fomos todos parar. Depois de termos atacado a cadeia do São Paulo, fugimos todos na mata, mas morreu muita gente. O próprio Imperial Santana perdeu o braço ali. Encontramos lá Mendes de Carvalho, essas famílias Vandune. Então pronto, saímos allí, fomos e fugimos. Eu depois de fugir, depois estava sendo procurado aqui no Luanda, porque a minha fama chegou nos colonos portugueses e tal, me procuraram durante 5 anos. Aí é quando ouço dizer que o Savimbi já não está com ordem, está no Chico, no Luso. Então quando eu saio, consigo apanhar um comboio, um barco, apanhei um barco aqui no Porto de Luanda, que me leva até Benguela. Em Benguela, chego até no Porto do Lubito, apanho o comboio que saia do Porto do Lubito até o Luso, porque havia uma caravana de jovens. O Savimbi era famoso, o Savimbi tem um poder de influência que vocês não imaginam. Muitos jovens naquela altura foram seguindo os ideais savimbistas. Todo mundo seguia, até eu também segui para ir ver. Eu, Jonas, meu amigo e tal, fui. Quando cheguei lá, encontrei o Zaupuna. O Zaupuna, se vocês sabem, Zaupuna foi um grande homem do Savimbi, hoje é deputado do MPLA. Encontrei o Zaupuna, foi lá onde eu conheci o meu amigo, o Samuel Chiwale, um jovem alto, era chefe das tropas do Savimbi. Pronto, ali conheci o Zaupuna, apresentou-me, reencontrei com o Savimbi, abraços daqui, dali, meu irmão, pronto. Então, em 1966 foi quando o Savimbi criou a UNITA, em março parece, já não me lembro o mês, mas quem é da UNITA está aí, sabe? Pronto. Então, a partir do próprio Luso, eu estava lá, mas eu estava a dizer o Savimbi umas coisas. Eu e o Savimbi discutíamos muito, porque éramos muito íntimos, mesmo muito íntimos. Então, depois me dizem que não, você é natural de Catete, essa zona de Colibengo. Tem um teu primo, que também está aqui no Mochico, mas está do outro lado, também formou partido. Eu fiquei assim, mas quem é esse meu primo? Porque o Manguchi, eu conheço o Manguchi, filho do velho Agostinho, que é já o Agostinho Neto. Pronto. E pego nas minhas coisas e apanhei o Savimbi, tinha um burro de estimação, porque naquele tempo não tinha transporte, o Savimbi andava de burro. Pego no burro do Savimbi, subo no burro do Savimbi, fujo. Vou procurar a G3, minha filha. G3 é um tipo de armamento de produção portuguesa. Pronto, vou procurar o tal dito meu primo. Chego, me encontro com o Agostinho Neto. Aquele abraço, primo. Fico na mata de 1967, porque com Savimbi fiquei 2 anos na mata, onde conheci grandes históricos da UNITA. A família Xingunji, eu conheci ali naquela altura, a família Xingunji, esses Tony da Costa Fernandes, quer dizer, essa gente toda, eu conheci naquela altura que estava com o Savimbi, por isso é que eles têm muito respeito por mim. Então pronto, aí eu me encontro com o Agostinho Neto, lá encontrei o Agostinho Neto, o Carlos de Lolwa, o Ngola Kimbanda, que é o coisa para o essa que vocês chamam Américo Boa Vida, encontrei esses Saíde Mingas, quer dizer, encontrei muita gente. A Luzia Inglês, na altura era uma menina, devia ter 15, 16, mas muito bonita. A Luzia Inglês, Dino Matroce, o Dino Matroce na altura que era instrutor dos tropas, que dava aula dos tropas, eu até admiro com aquela altura como é que ele era instrutor. Quem dava aulas políticas era o Carlos de Lolwa,
também um grande economista que já, infelizmente, já é falecido. Então, ela já, quando eu encontro em 67 o Agostinho Neto, fico com ele, depois aparece uma senhora italiana de uma conclia. Aquela foto que o Agostinho está assim no dinheiro, aquela posição, eu é que ele mandei fazer. Ele estava, eu falei, agora ele acaba me bater palma, então o fotógrafo lhe apanhou e pronto. Ficou aquela foto que foi no dinheiro, tanto que quando se fundou o BNA, na altura que estava se preparando o dinheiro, mas vou chegar mais para lá. Pronto, então foi assim que eu estava com o Agostinho Neto nessa altura. Pronto. Daí fiquei até 1970. 70. Depois já havia necessidade, pronto, o Savimbi fazia a guerra dele pela libertação da Angola, o de Roberto fazia, a MPLA fazia, os portugueses estavam a perder força porque estavam a ser atacados, era um triângulo que atacava os portugueses, MPLA, FENELA, UNITA, todos a lutar para a independência da Angola. Os portugueses estavam a perder força, estavam a morrer muitos brancos aqui na altura, cabo-verdianos, os cabo-verdianos nas fazendas que eram os capatazes, os mulatinhos, os moreninhos que eram os capatazes. Pois, então, não, meu filho, eu nunca fui subordinado do Mimoso. O Mimoso sempre foi meu subordinado. Então, quando batemos a década de 70, já estávamos a lutar pela independência de Angola. Pronto, naquela altura eu nem ouvia falar ainda de José Eduardo dos Santos. Comecei a ouvir falar dele já, aproximar-me já das décadas de 70, independência, por aí fora. Então, nessa altura, eu saio dali da mata com Agostinho Neto. Depois foi lá onde morreu o Ngola Quimbanda, o próprio José Mendes de Carvalho, hoje ainda também, infelizmente, perdeu. Quer dizer, muita gente perdeu a vida naquelas matas. Então, não tínhamos transporte. O governo do Sudão forneceu uma quantidade de burros para apoiar o MPLA na mata. Pronto, allí eu vou pular até já 1970, porque senão não vamos falar da paz. Então, pronto. Allí quando eu saio já dali e volto para a cidade, não é, na década de 70, começo a estabelecer alguns contatos aqui e tal. Depois era necessário criar-se uma comissão tripartida, não é? Allí fomos até Mombasa. A Dinamene que está aí, dizem que é docente universitária, deve saber dos acordos de Mombasa. Sim. Os acordos de Mombasa foi onde houve o primeiro